Fala aí galera, mais uma vez com mais um vídeo top da galáxia, né? Com mais um momento, tamo junto nessa, né? E hoje a gente vai abrir mais um vídeo aqui, mais uma live com mais introduções da palavra de Deus, né? Como eu acordei hoje de madrugada, né? Acordei bem cedo para assistir o jogo do Real Madrid, acordei de madrugada para assistir. E seria injusto também, né? Não fazer live da palavra de Deus, né? A gente faz live do futebol, porque também não pode fazer live da palavra de Deus, né? Então hoje eu vim fazer essa live da palavra de Deus nessa manhã de domingo, no Japão. Então eu falo de futebol, mas também eu falo de Deus. Eu não posso falar só das coisas que eu gosto e esquecer as coisas que eu também gosto, que é de Deus, né? Então a gente balanceia aqui, né? Futebol, esporte, Deus, coisas que eu gosto. Então o que não pode esquecer é de Deus. Isso aí não pode esquecer não, mano. A gente sempre tem que falar de Deus pro amor ele implantar aqui dentro, tanto aqui quanto aí, aquele que ouve a mensagem da palavra de Deus. É importante que a gente fale de Deus, porque o mundo hoje se encontra tão frio, mas tão frio, onde as pessoas estão tão frias, elas precisam ouvir que tem um Deus que nos ama, que mandou o seu filho morrer por nós, lá na cruz do Calvário, lá no Morro da Caveira, que é chamado de Morro da Caveira. E Jesus, quando veio para nos libertar de qualquer tipo de prisão. Prisão de doença, prisão psicológica, prisão de escravidão, prisão de trevas. Somos libertos porque Deus, Ele nos libertou. Deus, Jesus, Ele nos libertou. Ele nos ama, Ele me ama, Ele ama você. E graças a Deus, Ele ama todos nós. Ele viu esperança em nós. Ainda temos chances, temos soluções. Por mais que nós somos falhas, ainda temos soluções. E aqui hoje, vamos estar falando sobre dilúvio. Olha, que passagem tremenda, que passagem maravilhosa e marcante. Dilúvio. O que é dilúvio? Quando as pessoas escutam dilúvio, as pessoas escutam Deus. Todo mundo já lembra Deus, água, Noé. É o que as pessoas lembram, porque essa mensagem é focada a isso. Água, Deus, Noé. Não é só isso não. Aqui foi um cumprimento da palavra de Deus quando ele falou que ele iria acabar com o mundo. Então, essa mensagem a gente temos que estar atento, porque ele anunciou que iria acabar com o mundo. E o mundo acabou com águas. Mas Deus, ele viu praticamente Noé. Ele aprovava, ele gostava as coisas que Noé fazia. Então essa mensagem, ela já foi passada. Essa mensagem, ela praticamente já foi avisada ao povo naquela época. E Deus ainda avisa o povo nessa época. Só que Deus, ele menciona, não vai mais acabar com a terra. Ele não vai acabar. Porque simplesmente as pessoas que vão destruir as pessoas que vão acabar com o mundo, que já estão acabando. É só você olhar como que o mundo ele está se acabando aos poucos, sem Deus fazer nada. As pessoas estão praticamente matando as pessoas. Então, Deus ele já mostrou o caminho, a verdade e a vida. Deus ele já mostrou o que a gente tem que fazer. Cabe cada um buscar. Cabe cada um entender qual é o propósito de você estar na Terra, qual é o propósito de você estar vivo, qual é o propósito de você ter sua família, qual é o propósito de você existir.
Então a gente temos um propósito. Todo mundo tem um propósito. Eu tenho um propósito. Cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, cuidar da obra de Deus, que é levar o Evangelho. Esse é o meu propósito. Então, todos nós carregamos propósitos. É importante que a gente saibamos isso porque Deus, ele avisa. Se ele avisou Noé, ele já está avisando a gente que os tempos já estão se cumprindo. Não é obrigado ninguém seguir. Segue quem quiser. Deus não força ninguém a nada. Aqui, no dilúvio, Deus não forçou ninguém a nada. Ele só mandou a mensagem para Noé: construa uma arca. E Noé levava as mensagens para as pessoas. Ninguém dava ouvido. Só que, quando Noé construiu a arca, todo mundo queria entrar. Deus não ia deixar. Quando ele lacrou por dentro e por fora, simplesmente foi para salvar só quem estava lá dentro. Só quem ouviu a mensagem do Senhor, a mensagem de Deus. Deus foi ruim? Ele não foi não. Ruim foram as pessoas por não respeitar, desobedecer. Tudo que Deus amava, as pessoas faziam tudo ao contrário, queria entristecer o Senhor. Então, é interessante que a gente saibamos que o dilúvio, ele veio para alertar as pessoas pela primeira vez. E o que será agora? Se Deus não vai tocar em nada, se ele menciona na palavra de Deus que ele não vai matar mais ninguém, como que as pessoas vão morrer dessa vez? Se não tem dilúvio, vai ser fogo. Se você ficar aqui, você vai sofrer consequências. E as consequências, elas serão gravíssimas. Porque a palavra de Deus, ela menciona. Ele vai vir buscar a igreja. Ele vai vir arrebatar o seu povo. Então, realmente, Deus, ele sabe quem ele vai levar. Não é todo mundo não. Se a passagem de Deus fala que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, por que seria todo mundo? Da mesma época que as pessoas nessa época foram incrédulos, foram desobedientes, não agradavam a Deus, e Deus avisou: eu vou salvar Noé. Eu vou salvar Noé, vou salvar a esposa, vou salvar os 3 filhos e vou salvar as noras. E não é só isso não. Vou salvar as espécies. Um par de cada casalzinho ali. Animal, répteis, todos que se movem na terra que Deus criou. Eu vou salvar um casalzinho de cada. Então, essa mensagem, ela foi focada nisso. O dilúvio. O dilúvio e quem iria, quem ficaria. E mais uma vez Deus menciona: fim dos tempos estão se cumprindo. E agora? O que você vai fazer? Para onde que você vai correr? O que você tem que fazer para você ser salvo? Jesus, ele já menciona que você precisa conhecer ele, abrir a porta do seu coração. Você tem que levar o evangelho, tem que viver o evangelho, tem que ter obediência com Deus, tem que fazer as coisas que Deus agrada. Então, a gente já tem praticamente na nossa mão todo o requisito, o que a gente tem que fazer para ser salvo. E eu quero o meu nome no livro da vida. Eu busco, quando eu falo eu quero, não é que eu sou orgulhoso, é porque eu busco o meu nome no livro da vida. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar o evangelho. Não importa se as pessoas já levaram, eu tenho que fazer a minha parte, porque Deus, ele menciona aqui: ide levar o meu evangelho. Quando ele fala isso, ele fala para todos nós. Ele fala para todo mundo. Não é só para pastor não. Não é só para evangelista não. É todo mundo. Todo mundo compartilhar o evangelho de Deus. Todo mundo sentir um gostinho no coração. O que cada profeta, cada evangelista, cada pessoa levaram, sofreram e sentiram. Coisas boas eles tiveram, mas as aflições também tiveram. Eles carregaram isso, mas eles venceram. Se eles venceram, a gente também vamos vencer. Porque Deus, ele quer nos salvar.
ainda dá tempo. Por mais que esse mundo se encontra frio, esse mundo se encontra gelado, esse mundo se encontra em tempos difíceis. Então aqui a gente vimos que o dilúvio ele começou praticamente numa base de águas. Águas, chovia sem parar. E a palavra de Deus aqui, ela menciona também que algumas represas elas se abriram, né, para ter mais água, para afundar mais rápido a terra para baixo e a água subir para cima. Então só não bastava chover não. Romperam lagos, romperam barreiras e se abriram e a água veio praticamente mais rápido até a arca de Noé. E isso é a palavra de Deus que está mencionando, porque eu já li aqui, eu compreendi que é assim. Não foi só chuva não, foi tudo, tudo ao mesmo tempo, para o homem ver que ficaria debaixo de água. Sim, choveu tantos dias, choveu, mas também as barrigadas que tinha de água, elas se romperam, para se cumprir mais rápido ainda a palavra de Deus. Então, conhecemos uma família, a família de Noé, que construiu essa arca. E Noé, ele tinha 600 anos. Cara, como que pode? Esse tempo Noé tinha 600 anos. Como que era controlado a idade naquela época? Como que as pessoas conseguiriam viver tanto tempo assim? Dá para entender? E Noé tinha seus 3 filhos homens. Olha como que a passagem é tão tremenda. Era Sem, Cã e Jafé. Ele tinha 3 filhos homens. Olha como que é tremendo. Para vocês verem que Deus, ele livrou praticamente a família de Noé. Porque Deus viu que Noé era obediente, respeitava a mensagem de Deus, ele fazia o que Deus pedia. Então, é interessante. E nessa arca aqui, Deus pegou um casal de cada, fêmea e macho, para entrar dentro daquela arca. O dilúvio, ele viria, porque os animais, eles sabiam que iriam morrer. Sabia. E sabiam que iriam subir até a arca, porque Deus escolheu aqueles para subir, aqueles para viver. Cara, eu compreendo a palavra de Deus, mas eu compreendo que animal se alimenta de animal. Não é de arroz e feijão, não. Como eles conseguiram ficar dentro daquela arca? Que história, mano, sabe? História maravilhosa. Mas sabemos também que Noé e sua família levaram comida para eles por tantos dias. E a água ficou praticamente sobre todas as montanhas, sobre todas as rochas. Então era muita água. Tanto chovendo quanto as barreiras se rompendo, porque transbordava e não parava de cair água. Cara, quando eu vejo essa passagem, essa mensagem, eu vejo que quando Deus ele fala para Noé, faça a arca, passa pinche por dentro e por fora, para não entrar nenhum pinguinho de água. Então Noé, ele demora para fazer essa arca. Ele faz conforme a palavra de Deus ela menciona. Deus ele manda fazer algo para você fazer e não ter imperfeição, para ter perfeição, para as coisas não se romper. Então Deus ele quer que você seja feliz. Perfeito, eu creio que é só Jesus. Mas quando Deus manda você fazer algo, faça como a palavra de Deus está mandando. Porque o final é certo. Se aqui Noé fez o que Deus pediu, aconteceu praticamente o certo. Então, é interessante que a gente saiba que a palavra de Deus, ela vem para nos ajudar. Ela vem para nos orientar. Ela vem para nos dar força. Porque Deus dá força. Quando você está chorando, você está triste, você escuta um louvor, você fica feliz, você fica alegre. Quando você vê algo de Deus, uma mão de Deus, você se alegra.
até mesmo na tristeza. Por quê? Porque Deus, ele quer nos curar de certa forma. É interessante isso. Então aqui a gente vimos que quando a água todinha subiu, todo ser vivo ele morreu. Só ficou mesmo dentro da arca a família de Noé e os animais. Lá fora não tinha mais nada. Simplesmente era só água que caía do céu. Imagina quantas pessoas já havia naquele mundo, naquele tempo. Imagina o tanto de ser vivo que tinha naquela época ali. Mas Deus escolheu só os que estão dentro da arca. Porque os que estão fora, Noé fez a parte dele, mas muitos davam risada, muitos chamavam ele de louco. Era isso que Noé escutava. Mas Noé nunca deu ouvido à esquerda e nem à direita. Ele só ouviu a mensagem de Deus. É assim que a pessoa tem que ser dentro da igreja. Não ouvir à esquerda, não ouvir à direita, sim a mensagem do Senhor, a Bíblia Sagrada. Então, a gente já vimos que Deus, ele menciona algo aqui nessa mensagem que a gente temos que estar focado nele. Não é no material, não é em imagem, é focado em Cristo, é focado em Deus, para você ser salvo, porque as pessoas tinham aqui como ser salvo. Elas tinham, mas elas não escutaram a voz de Deus. Eles blasfemaram contra Deus. Eles criaram coisas que não existem. Mas Deus, ele falou para Noé: construa a arca. No tempo certo ela vai terminar. Você vai terminar. E Deus não iria mandar a água antes de terminar a arca. Não. Deus só iria mandar a arca quando terminasse a arca. Deus só mandaria a água, o dilúvio, quando terminasse a arca. E Deus, ele sabia que dia e a hora que Noé iria terminar. Se ele é o dono do tempo, do passado, do presente e do futuro, ele sabe, então ele saberia que dia iria terminar. E ele, quando colocou Noé para fazer essa arca, ele sabia que Noé não iria dar para trás. Ele sabia que Noé iria fazer essa arca, porque Deus, ele sabe o nosso futuro. Ele sabe o nosso passado, ele sabe o nosso presente. Então, Deus escolhe aqueles que vão fazer para ele. Não importa que seja por curto prazo, não importa. Mas a pessoa, ela faz. Muitas das vezes, as pessoas, ela entram no caminho de Deus, olha só, por certo ponto, elas ficam, depois elas saem, elas voltam, elas ficam, elas saem. Então as pessoas, ela tem aquele curto prazo que fazem algo tremendo para Deus. E Deus sabe que vai fazer, vai sair e vai voltar novamente, vai regressar novamente. Então Deus, ele escolhe as pessoas certas. Ele não escolhe as pessoas por acaso. É propósito de Deus. O propósito dele é interessante. É interessante porque ele faz as coisas simplesmente para ajudar o seu povo, ajudar a sua família, ajudar a quem ama. É muito interessante a palavra de Deus, porque Deus, ele é maravilhoso. Então aqui a gente vimos que Noé, ele viu praticamente aquelas águas subir até em cima. Ele sabia que todos morreriam, que quando começou a chover, fechou-se a arca. E não tinha como abaixar mais aquela parte que desce, chamada de rampa. Não tinha como a escada. Foi tudo lacrado por fora e por dentro. Eu acredito que Noé ficou triste porque as pessoas não ouviram a voz de Deus. E a mensagem, ela foi passada. A mensagem, ela foi levada. Mas Noé, simplesmente, ele fez o que Deus pediu. E depois de 50 dias que a água começou a baixar. Olha quanto tempo demorou para a água baixar. Cara, então eu dei aqui uma introduzida. A gente sabemos que o dilúvio durou 40 dias. O dilúvio durou 40 dias e a água subiu e levantou a barca. A gente sabemos disso. Então agora a gente já fizemos uma breve introduções, né, de 20 minutos aqui. A gente vai fazer
breve leitura aqui, leitura com introduções da palavra de Deus, e vamos terminar a palavra de Deus falando de Deus, que é muito bom também. Então, o tema aqui hoje é o dilúvio. O tema aqui da palavra de Deus hoje é chamada de o dilúvio. Olha que tema forte, hein, mano? Cara, só falar em dilúvio, água! Então vamos lá, Gênesis do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 24. Hoje vamos estar fazendo leitura de 24 versículos da palavra de Deus. Hoje é muito versículo, hein? Bastante versículo. Mas estou de folga, eu tenho tempo para fazer isso. Da mesma forma que eu tive tempo para assistir 2 horas de jogos de Real Madrid, quase 3 horas de jogos de Real Madrid. Então, a gente tem tempo também para fazer 24 versículos lendo da palavra de Deus. Então, vamos lá. Aqui tem uns versículos que são poderosos que a gente aprende, né? Com profetas, evangelistas, discípulos, pessoas que viveram esse evangélico de Deus. E venceram, e nós também podemos vencer. Olha só, depois o Senhor, Gênesis capítulo 7, né, do versículo 1 ao 24. Depois o Senhor Deus disse a Noé. Então, a gente já vimos que Deus, ele vai falar algo para Noé. Olha como que é tão tremendo essa passagem. Entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies e existem na terra. Então, já vimos que Deus, ele menciona aqui para Noé, para ele levar casais de animais. Ele já pede que construa também aquela arca, toda separadinha, para colocar em seus devidos lugarzinhos, para eles não brigarem. Então, praticamente, Noé, para ele fazer essa arca, ele teve que ter sabedoria. E Deus deu essa sabedoria para ele. Na mente de Noé ali, eu acredito que como que seria? Mas Deus, quando dá sabedoria, ele vai montando, ele vai fazendo, e as coisas terminam de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus era salvar todos esses animais, como ele tenha mencionado, os casais de cada espécie, impuro e não impuro, o puro e impuro. E é tão interessante que Noé, por mais que seria grande essa arca, ele não teve preguiça de fazer. Ele ouviu a voz de Deus. Foi por isso que Deus, ele escolheu ele. Olha só, porque Deus viu graça nele. Deus viu algo que ele tinha que ninguém tinha. Então, quando Deus escolheu ele, escolheu a pessoa certa. Quando Deus escolhe você, é porque ele escolhe você também, a pessoa certa, a fazer algo certo e correto. E Noé fazia as coisas corretas. Por isso que ele agradava a voz do Senhor, agradava a voz de Deus, agradava a Deus. Ele agradava. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover, durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Então Deus, ele já tinha anunciado a Noé que iria acabar com tudo que ele criou. Em 40 dias choveria, 40 noites choveria, então é muitos dias chovendo. É por isso que encheu. Não só como a chuva, como as barrigadas se romperam, né? Que era muita água, transbordaram. Então foi mais rápido ainda para acontecer o dilúvio. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio,
ele entrou na barca junto com os seus filhos e a sua mulher e as suas noras. Então já vimos que Noé ele tinha 600 anos. Cara, mano, eu não sei como que era controlado essa época de idade, porque, meu Deus do céu, 600 anos, hoje em dia a gente mal consegue chegar a 50, 60, e aqui fala que Noé tinha 600 anos. Cara, meu Deus do céu, será que naquela época as pessoas viviam mais do que na época de hoje? Viviam. Uma porque as pessoas nessa época não comiam porcaria igual come nessa época de hoje. E nessa época aqui não tinha tanta porcaria, era mais comida saudável. Então as pessoas não perdiam tempo com internet, com filmes, com coisas que não têm tanto valores. E nessa época as pessoas viviam. Não quero desmerecer a época de hoje, não quero. Mas a essa época aqui, as coisas eram diferentes. Tudo bem que acontecia mortes, acontecia prostituição, acontecia muita coisa que Deus não se agradava que as pessoas faziam, mas a época de hoje, ela praticamente, ela evoluiu demais. Ela evoluiu tanto que Deus ele menciona mais uma vez que a mensagem ela está sendo toda cumprida. Falta pouco, falta muito pouco. É interessante. Olha só, e Noé tinha 600 anos de idade. Cara, mano, como, hein? Quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com seus filhos e a sua mulher e as suas noras. Os animais puros e impuros, os que se arrastam pelo chão, e as aves, entraram com Noé na barca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus havia mandado. Cara, quando eu vi essa passagem que Deus ele manda um recado para os animais, entra dois em dois. Cara, como pode, mano? Entrar dois em dois do ladinho sem brigar com o outro. Os animais também sabiam que quando Deus anunciava, as coisas iriam acontecer. Eles tinham algo que era chamado de faro. Então, eles saberiam o perigo. Então, foram também obedientes a Deus. Os animais foram obedientes a Deus. Cara, meu Deus do céu. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. Olha, já é a segunda vez que menciona que Noé tinha 600 anos. Meu Deus do céu. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do lugar do grande mar. Então, como eu mencionei aquela hora na introdução, as barrigadas, as fontes, elas foram praticamente rompidas, né? Então foi mais rápido para o dilúvio acontecer, as águas se cobrirem até em cima, porque não tinha mais como segurar aquelas partes que onde tinha barrigada de águas, então se romperam e as águas se uniram. Então foi mais rápido para encher e mais rápido para as pessoas morrerem também. E não era só lago, era mares também. Olha só, para quem fala assim, fontes do grande mar. E foram abertas as janelas do céu. Então caía água do céu de todos os jeitos. E foram abertas as janelas do céu e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então a janela estava fechada. Quando ela começou a abrir, aí que a chuva não parava mais. A palavra ela iria se cumprir. Iria ficar mais do que no nível da montanha. Subiria. Então não tinha como Noé ele sair da arca. Ele tinha que ficar na arca todo esse tempo de dias. Por isso que Deus mencionou: pegue comida para tantos dias. Nem para mais, nem para menos. Para tantos dias. Pegue comida, alimente sua família, alimente os animais, porque vai cair água do céu. E caiu mesmo, caiu, porque nesse tempo não ficou uma sequer vida viva. Nada, acabou com tudo. Tudo se foi. Só ficou a arca com sua família de Noé e os animais. Olha só. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, não parava de cair água. Era chuva atrás de chuva por 40 dias e 40 noites. Como a palavra mencionava, tinha que cobrir toda a parte da terra, as partes das montanhas, tudo.
tinha que ficar tudo debaixo da água. Cara, que passagem! Nesse mesmo dia, Noé e sua mulher entraram na barca, junto com os seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E as suas mulheres, com eles entraram animais e todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Então, nesse dia aqui, todos os animais entraram praticamente naquela arca. Não importava se era doméstico, se era selvagem, eles iriam entrar naquela arca, como Deus ele mencionou a Noé, e eu creio que mencionou também os animais, selvagem e doméstico. Entre na arca, não briga, e nenhum de vocês coma ninguém, coma só a comida que o seu dono irá dar para vocês, que era Noé. Então, quando Deus ele mencionava essas palavras aos animais eles ouviam a voz de Deus, porque eles tiveram dentro de uma arca, eles, a família e mais todo tipo de tudo, todo ser vivo, e não comeram nenhum deles. Eles respeitaram a voz de Deus, respeitaram praticamente, tiveram obediência a Deus. Então, é interessante que a gente também tenha obediência a Deus. Olha só, com eles entraram animais de todas as espécies, domésticos e selvagens, os que se arrastam pelo chão, e as aves. Então era muito, não era pouco, era muito mesmo. Todos os animais entraram com Noé na barca de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. Então Deus, ele, além de Noé fechar, Deus também lacrou a porta da barca para ninguém entrar e para ninguém sair. Então é interessante que a gente vemos que não só Noé lacra a porta, como Deus também fecha também. Então a porta ela foi fechada por Noé e por Deus. Deus na parte final, por quê? Porque não teria como Noé abaixar a rampa para alguém subir quando estivesse subindo toda a água. Porque eu creio, acredito que nesse dia aqui, quando começou a chover, todos correram para lugares altos e todos lembraram de Noé. Praticamente todos lembraram da arca de Noé. Aquela arca vai flutuar. Aquela arca ela vai subir. Aquela arca ela vai navegar no mar. Então precisamos correr até praticamente a arca de Noé. E eles queriam entrar. Eu acredito, eu creio, porque aonde Noé morava também muita gente. Então não tinha como Noé salvar eles mais, porque a mensagem já tinha passado para eles. E eles não ouviram. Eles caçoaram de Noé. Eles xingaram Noé. Eles blasfemaram contra o Deus de Noé. Olha só. Então, o dilúvio durou 40 dias, a água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. Olha como é que interessante. Claro que é óbvio que vai boiar, né? Uma arca, né? Não tinha como ela ficar parada ali, estacionada. Quando a água chegaria, então subiria para cima. Foi por isso que rompeu os grandes mar, os grandes lagos, as coisas assim. Por quê? Porque as águas elas viriam com tudo. E como ela viria com tudo, dava tempo dela bater na arca e ela subir. Porque se a água viesse só de um lado, a arca tombaria praticamente, né? Então Deus já fez algo tremendo para as águas, ela vindo de todos os lados. Então a água ela chegava de todos os lados e subiria para cima a arca. Então a água não veio só de cima, a água não veio só de cima não. A água veio de todos os lados para subir de certa forma que ela subisse levemente, como ela levitasse. Cara, que passagem, mano, que passagem. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. Olha como que é interessante. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais 7 metros. Então, além de cobrir as montanhas, ainda as águas subiram mais de 7 metros da montanha. Então, além de cobrir aquela montanha, ainda mais 7 metros para cima. Então, era muita água caindo do céu.
Então a água subiu tanto que cobriu as montanhas mais altas da terra. E depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que arrastam pelo chão e os seres humanos. Então, já vimos que tudo tinha morrido. Tudo tinha ficado para trás. Porque a palavra de Deus aqui ela menciona, nada ficou vivo. Quando a água começou a cair, quando o dilúvio começou a chegar, tudo ficou para trás. Tudo foi coberto pelas águas. Todos morreram. Não ficou nem o do céu, nem o que arrasta, nem os humanos. Porque a palavra de Deus aqui, ela menciona isso. Morreu tudo o que havia na terra. Tudo que tinha vida e respirava. Olha só, somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão, e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Então, já vimos que morreram praticamente todos. Não tinha mais ninguém. Só tinha mesmo quem estava dentro da barca. Quem estava dentro da arca de Noé foi os que sobreviveram. Então, realmente, a gente já vimos que teve que ficar ali por 150 dias. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. 3, 6, 9, 12, 15. 5 meses para abaixar essa água. Cara, por que Deus deixou tanto tempo assim? Eu acredito que para mostrar que Deus, Ele manda nesse mundo. E para ninguém também sobreviver que estava ali fora. Então Deus, quando Ele envia a mensagem a Noé, construa. Não pergunte a nada. Simplesmente construa, faça, entre e sobreviva. Essa era a mensagem de Deus. Obediência. Entre, construa, pegue sua família, faça o que tem que fazer para sobreviver. Porque Deus ele viu graça em Noé. Ele aprovava as coisas que ele fazia. E você? Deus aprova as coisas que você faz? Deus aprova as coisas que eu faço? Quando Deus manda seu Filho, Jesus, para nos salvar, só foi para nos salvar. Eu tenho convicção disso. Porque quem vai julgar vai ser Deus. Jesus veio para nos salvar, para nos libertar. E o juízo final, quem vai julgar vai ser Deus. Mas a palavra de Deus, ela menciona, ali no livro de João, que toda palavra inútil que sai da nossa boca, seremos julgados. Então, nós mesmos vamos ser julgados por nós, pelas palavras e o que fazemos. Deus menciona isso. Deus simplesmente nem vai fazer tanta pergunta para você, porque você fala coisas toscas, coisas que não agradam a Deus, fazem coisas que não alegra a Deus, então o julgamento vai ser o que você faz, o que você comete, o que você planta, você vai colher. Quando eu vi essa passagem no livro de João, seremos julgados pelas palavras inúteis que falamos todos os dias. Então conhecemos já que Deus, Ele simplesmente Ele nos avisa. Falar abobrinha vai ser julgado por você mesmo, pelas coisas e pelas atitudes que você faz. Cara, quando eu vi essa passagem, eu falei, meu Deus do céu, mano. Imagina, a gente não tá no caminho de Deus. A gente esquece
as coisas de Deus. Como é que faz? Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. O momento ele é TMJ. O momento é Tamos junto nessa. Ótimo domingão. E a gente vai encerrando por aqui com mais uma live, com mais um vídeo da palavra divina de Deus. Um forte abraço para todos vocês e que Deus abençoe a todos. Falou e até mais. É nóis. Hoje foi meio longo, né? Meio longo porque a palavra foi muito longa. Na hora de ler também aqui. Bastante versículos, né? Como eu falei, né? Da mesma forma que a gente assiste futebol aqui, 2 horas de futebol, que é 45 a 90 minutos, então a leitura poderia ser longa também. Então, um forte abraço. É nóis.